A honra de experimentar a contracorrente do amor de Lady Freya é maravilhoso. Não consigo imaginar e também estou com ciúmes, mas por que não traçar uma linha agora? Holly começou a gritar indignada que tal observação equivocada foi mal direcionada, mas ela parou um pouco antes de abrir a boca. Ela reconheceu que havia perdido a compostura. Para se acalmar, em vez disso, ela fez uma pergunta a Hate. E você, Hate? Você parece estar interagindo bastante com ele. Eu definitivamente gosto dele. Hate continuou com um ritmo imperturbável enquanto Ron relaxava uma expressão atordoada. Ele é especial para Lady Freya, então eu nunca em 1 milhão de anos faria algo inapropriado. Mas mesmo se eu não fosse a curandeira designada para monitorá-lo, eu não me importaria de cuidar dele. Comparado com o capitão e os outros, e sua completa e absoluta falta de habilidades interpessoais, ele é honesto e fofo. Tenha alguma vergonha. Se você se deitar com cachorros, você vai acordar com pulgas. O que você vai fazer se acabar preso no feitiço daquele homem terrível e sem valor? Por favor, não diga isso tão grosseiramente. Você está tirando conclusões muito tênues. Não é como se eu estivesse aqui professando amor eterno por ele ou algo assim. Hate parecia farta quando afirmou com confiança: meu tudo pertence à Lady Freya. Seu comportamento era polido e refinado, mas ela ainda tinha algum tipo de charme amável, exatamente o oposto de Ron. Hate Velvet era uma garota sedutora, não importa quem estivesse olhando, homem ou mulher. Seu cabelo ruivo estava preso em 2 tranças, e o avental vermelho e vestido branco que ela usava trouxe à mente a imagem de uma enfermeira. Sua figura tinha a beleza de uma deusa, e além do fato de seus olhos permanecerem mortos por estar sempre trabalhando todos os dias, ela era bonita e sábia. Não mais teimosa que Ron e geralmente inofensiva. Com exceção de tópicos envolvendo Freya, onde ela era como qualquer outro membro da família. Ela tinha uma personalidade razoável e séria, e se ela não estivesse na família Freya, todos seriam amigos dela. Ron até ouviu aventureiros falando sobre as 2 grandes garotas curandeiras, a Santa Prateada Hermide e a Bruxa Dourada Hate. A única vez em que a voz de Ron ficou mais áspera e perdeu o tom respeitoso foi perto dela. Ela não era de forma alguma uma amiga, mas elas eram da mesma geração e ela foi afetada pelo humor que evocou. Se Ron era gelada, então Hate era uma flor no topo de uma colina florescendo sem nenhuma preocupação no mundo. Hate e Sir são os opostos de mim. Aquele homem tolo baixou a guarda perto de membros do outro sexo como eles. Pensando nisso, eu ouvi com Hate muitas vezes. Enquanto Ron continuou a refletir sobre a honra de ser assistente de Freya, ela não tinha pensado nas outras meninas de sua idade. No entanto, agora, por algum motivo, ela estava prestes a sentir uma espécie de ciúme de outras mulheres. Além disso, você poderia parar de sempre me observar quando estou falando com ele? Eu posso sentir você olhando pela janela da mansão o tempo todo. É honestamente meio assustador. Talvez percebendo o que Ron estava pensando, Hate entrou na conversa. Desta vez, Ron não tinha nada a dizer, não porque ela havia sido notada, mas porque ela não percebeu que estava fazendo isso até que Hate apontou. Hate acompanharia Belle como uma curandeira no campo de batalha, e no entanto, ela tinha olhos nela. Hate observou Ron cuidadosamente enquanto ela congelava ao ser pega assim, e então ela suspirou ostensivamente. Você está muito desesperado, é quase como se você amasse Belle mais do que ela. Holly ficou mais vermelha do que nunca. E assim continuaram os dias humilhantes. A quantidade de tempo que ela passou pensando em Belle aumentou por causa daquele comentário desnecessário de Hate. Ela começou a notar isso. Foi tudo culpa de Hate, não culpa do menino. Os dias passaram em um piscar de olhos, mas seu espírito ainda se recusava a quebrar. Ele ainda estava perturbando o coração de Ron. De repente, Kairos Hilde. Quando o sol se pôs no oeste, o menino gritou, queimando pelo raio do elfo branco. E depois de ser banhado pela luz curativa, chorando lágrimas de dor terrível, ele se levantou novamente, como se ele entendesse que não seria capaz de se levantar novamente se sua vontade quebrasse ali. E Ron, sem surpresa, estava assistindo de uma janela na mansão, uma mão descansando no seu peito. Eu não entendo. Enquanto ela observava com seus próprios olhos, o menino parecia terrivelmente não refinado e mais sério do que qualquer um.
O número de vezes que ela olhou para Bel através de seus próprios olhos foi surpreendentemente pequeno. Ela estava sempre olhando para eles através dos sentidos da deusa, sem o filtro dos sentidos de Freya. Porém, a sensação que ela teve quando ela olhou para ele através de seus próprios olhos era uma adoração amarga. Ele é como o velho eu. Bel estava totalmente sozinho, assim como a garota que uma vez foi chamada de si, expulso pelo mundo, sem ninguém que o afirmasse. Ela pensou que Bel iria estremecer em um calafrio, incapaz de fazer qualquer coisa, uma vez que ele estava preso em Forkveng, assim como ela tinha estado antes. Mas ele era diferente, mesmo que, no sentido mais verdadeiro, ele estivesse sozinho e sem aliados. Mesmo que ele fosse feio, ele ainda continuava a lutar, mesmo que ele ainda estivesse perdido e inseguro. Mesmo tendo pegado imediatamente a mão estendida da deusa naquele dia de neve na favela, ele ainda não pegou a mão da deusa. Bel era forte, mais forte do que os relatórios sobre ele indicam, mais forte do que ela poderia ter imaginado, muito mais forte do que a antiga ela. Isso a deixou com ciúmes, era amargo e deslumbrante. Holly teve que admitir que estava perseguindo o menino que viu em seus próprios olhos, não um reflexo do que a deusa viu. Não, eu não posso ter sentimentos por ele. Holly olhou para o chão enquanto ela gritava, puxando seu olhar da cena do lado de fora da janela. Ela balançou a cabeça várias vezes enquanto ela ficava sozinha na sala iluminada pelo sol poente. Estes são apenas os sentimentos de Lady Freya. Eles não são meus de jeito nenhum. Não havia ninguém ali para concordar ou discordar do que ela estava dizendo. Ela tentou se convencer de que estava apenas sendo iludida pelos sentimentos da deusa, mas as emoções que brotavam de dentro dela provavam o contrário. Eles não são meus. E se Cir não fosse Freya, e se Roy tivesse permanecido Cir, ela teria sido capaz de amá-lo. Se ela corresse para fora daquele momento, corresse para o menino caído no chão, o segurasse com força, o protegesse do enjejar ferindo seu corpo, ela poderia ser perdoada por fazer isso. E quando ela pensou naquele e se Roy quis se matar, mesmo se significasse libertar-se do comando da deusa, trovões ecoaram. Ela podia ouvir os gemidos e gritos de guerra do menino, e uma única gota caiu em seus pés. E como se refletisse a angústia de Roy, uma mudança também atingiu a deusa. À noite, nos aposentos da deusa, depois que o menino se retirou para a noite, as emoções da deusa fluíram para Roy. A princípio, ela pensou que era apenas sua imaginação, mas foi tudo menos isso. Quando ele elogiou seu vestido, quando ela silenciosamente olhou seu vinho, abalou o coração de Roy. Meu olho direito é. Ocorreu uma mudança no corpo de Roy quando ela percebeu a fauna de Freya e ganhou sua magia de transformação. Seu olho direito, ao se transformar em deusa, aquele olho perdia a cor original, adquirindo uma cor prateada ou em certo ângulo cinza azulada. Ela acreditava que era o preço pago por uma tentativa humana diminuta de se tornar uma deusa. Houve momentos em que, embora ela não estivesse usando sua magia, as emoções de Freya fluíram para ela através de seu olho direito. Era apenas um pouco da deusa quando comparado a quando ela estava usando Vanaseio. Mas naquele momento, mesmo que a própria deusa não percebesse, havia uma menina chorando sozinha em um campo de flores. Quando ela sentiu isso, Holly ficou sem palavras. Ela estava chorando, ela estava sofrendo. Então ela é. O que você está fazendo? A voz quebrou a magia que Holly havia ativado. Edin. Como a deusa ainda segurava um enfeite de cabelo emparelhado contra o peito do outro lado da porta, Holly deixou o local, tentando escapar. Ela fugindo para seu quarto vazio e trancou a porta antes de desmaiar. Meu jeito não funcionou, e mesmo com seu método, a deusa ainda é. Ela se abraçou com força enquanto murmurava em choque, suas unhas cravadas em seus braços, e ela lutou para conter seu corpo trêmulo. Ela não tinha que tomar uma decisão, ela apenas assistiria e não faria nada. Ou ela mancharia a misericórdia da deusa, iria se tornar verdadeiramente desavergonhada e traí-la uma segunda vez. Foi uma bifurcação na estrada. Ela continuaria a viver como Horn ou voltar para si. Ela esqueceria tudo da deusa e apareceria apenas uma vez diante do menino. Posso aceitar esses sentimentos.
A resposta para isso é óbvia. Depois de muito tempo, Horn ergueu os olhos, a luz da lua iluminava suas belas feições. Eu sou Horn, filha dos deuses. Ela sorriu. Meu desejo por você foi a primeira coisa que eu desejei. Estou aqui porque corri atrás de você. Ela sorriu enquanto as lágrimas escorriam por sua bochecha. Vou oferecer esta vida para você salvar, para que eu possa salvá-la. Ela escolheu a criada da deusa. Ela nunca escolheria ser novamente. Segurando suas mãos, ela fechou os olhos. Ela fez um voto para a lua, como ela devolveu tudo de si e todos os seus sentimentos em relação ao menino para ela.